Oi, 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 oi! Estamos ao vivo hoje no Instagram para começar as lives dos Dias dos Pais. Vamos esperar o Instagram notificar. Enquanto isso, a gente vai encaminhando para os amigos assistirem a nossa live. Enquanto eu vou esperando vocês, eu vou dando oi para minha mãe que chegou. Gratidão, mãe, por estar presente em todas as minhas lives. Não temos musiquinha, né? E a gente estamos aqui de uma forma para evitar acidentes, como aconteceu ontem. Quem esteve na nossa live ontem à noite sabe o que eu estou falando. Se quer saber o que aconteceu, assista a live lá no Real Woman. E vamos falar de desafios da paternidade solo. Nosso convidado hoje é o Erasmo Coelho. O Erasmo, ele é pai por adoção. E ele decidiu que ele queria ser pai e adotou um menino. E eu trouxe o Erasmo hoje para contar essa linda história dele. E para nos falar quais são os desafios que um pai solo vive, né? Porque nós, mães solo, a gente sempre tá achando complicado, a gente sempre acha difícil. E um pai? E um pai que tem que criar um filho sozinho, que tem a responsabilidade sozinha na criação de um filho? Será que para ele é fácil? Meu pai acabou de entrar, pai, um beijo, gratidão por estar aqui. Vamos só esperar o nosso convidado chegar, que eu já vou chamar ele para nossa live. E é isso, né? Eu costumo ver muitas mães reclamando que a maternidade solo é difícil, que a mulher fica sozinha, que o pai abandona os filhos. Só que pais solos também passam por dificuldades. Podem ser diferentes da nossa, podem ser iguais às nossas. O nosso convidado já chegou, vou chamar ele. Meu pai tá perguntando aqui, tem vovô solo? Deve ter algum avô aí, né, que cria os netos sozinho, né, meu pai? Então, eu vou convidar o Erasmo. E vamos nessa conversa, né? Oi, boa Olá, Beth, tarde. tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Gratidão por ter aceito o meu convite de estar estreando aqui no meu Instagram é, essas lives em homenagem aos pais. Vai ser o seu primeiro Dia dos Pais, né, Erasmo? Verdade. E eu estava aqui falando com as pessoas antes de você entrar que nós, mães solo, a gente fica falando que a maternidade tem tantos desafios, a maternidade sozinha, que a gente tem que passar por tantas coisas, tantos preconceitos. Eu acho que a paternidade solo também deve ter, né? Alguns iguais aos Tem. nossos, alguns diferentes dos nossos. Mas eu passo a palavra para você falar um pouco da sua história pra gente e a gente bater esse papo junto. Então, boa tarde para você, Beta, de novo. Obrigado pelo convite, né? E boa tarde a todos que estão aqui, né? Que vão compartilhar, ouvir, né, um pouquinho da nossa história. Sejam bem-vindos. Eu sou Erasmo Coelho, eu tenho 38 anos, sou professor, sou pedagogo e tenho um filho de 11 anos, por meio da adoção. E nós estamos juntos há 3 meses e 2 dias. Quantos dias, E, né? né, 2 dias. E esse ano vai ser o primeiro ano como pai, né? Como pai, assim. Eu sempre desejei ter esse momento e esse ano eu vou conseguir ter esse momento. Eu tô ansioso, ainda a ficha não caiu. Tem hora que a ficha ainda não caiu, né? De ser pai, em alguns momentos. Tem dias que eu acordo. No início era muito engraçado. Eu acordava, ele estava no quarto dele, eu estava no meu. Aí eu acordava assim meio assustado, pensando assim, eu tenho um filho agora, né? Tudo mudou. Tudo mudou. Mas é isso.
Assim, eu sei um pouco da sua história, porque como que o Erasmo chegou para a Roberta, né? A minha curiosidade de saber, gente, será que tem pai solo? E aí eu fui no Instagram e digitei lá, hashtag pai solo, né? E aí apareceu alguns posts e apareceu o seu. E aí eu fui ler sobre sua história. E aí você tem a mesma idade minha, eu também tenho 38 anos, só que eu já sou mãe tem 23 anos, né? Eu fui mãe aos 15. Então, assim, Ah, eu vi muito do seu desejo, de como que foi, e eu queria que você contasse um pouco, porque pode ser que tenha alguns pais aqui, alguns homens, né, que tenham esse desejo também, e acham que não pode, acham que é difícil. Como que foi esse seu processo? Porque quem te acompanha, as pessoas que estão aqui do seu Instagram já sabem da sua história, mas tem muita gente que vem do uhum. meu Instagram que não te conhece. E eu queria que você contasse um pouquinho dos desafios, dos mitos, né, de adotar uma criança, um homem adotar uma criança sozinho. Então, eu sempre desde criança, sem entender muito bem, né, a respeito do que era adoção, o que eu tinha que fazer e tal. Eu sempre quis sempre pensava assim, sempre falava que um dia eu ia ser pai, né? Sempre que falava isso para minha mãe, queria muito que meu pai e minha mãe tivessem mais filhos, enfim, né? São coisas de criança que eu achei que fosse ser de criança. Eu não entendia nada do que era adoção, como que ia se processar. Aí eu fui crescendo com esse pensamento e sempre falava que um dia eu seria pai. Mas nunca pensei, nunca quis ser pai biológico, sabe? Nunca, para mim isso não faz nenhuma diferença em ser pai biológico e ser pai por adoção. Aí eu fui, né? Fui indo e tinha esse pensamento assim: eu quero dar um amor para um filho que nunca teve, sabe? Eu quero dar meu amor para o meu filho. Eu quero encontrar o meu filho. Pensava assim, quero encontrar meu filho. E aí foi quando eu entrei com processo, né, em 2009, no finalzinho de 2009, e, e esse ano, em março eu conheci e nós estamos juntos desde o dia 4 de maio, né, fazendo um resumo assim do que eu levei 5 meses para ser habilitado e um ano mais ou menos, levei um ano para encontrá-lo. Assim, não teve nenhuma em relação a. Só rapidinho, em relação a minha habilitação, eu não percebi por parte do fórum, por parte da equipe técnica da minha comarca, nenhum tipo de preconceito assim, por eu ser sozinho, não, sabe? Eu posso até dizer que eu sendo só, eu consegui ser habilitado e um casal na minha comarca não conseguiu ser habilitado. Então, isso não quer dizer muita coisa, entendeu? O que precisa de ter realmente é a pessoa estar preparada para aquilo e entender o que é adoção, né? Sim. E assim foi. Então, Alguém falou aí 2009, eu acho que eu falei 2009, foi 2019. 19. Foi em Então, 2019. então é muito mito, né? E eu acredito também que vai de qual que é a característica que você quer para a criança, né? Tem muitos casais que Sim. querem bebezinho que acabou de nascer e tudo. Uhum. E quando eu olhei sua história, que eu te falei, eu te mandei isso, eu admiro sua história, Uhum. porque muitas crianças que estão deixadas lá foram mães na situação minha, igual mães que não, né, engravidam e que o relacionamento termina, e às vezes não tem condição de criar e deixa o filho para adoção. E muitas crianças nem são adotadas, porque já estão grandes, são as mães que não tiveram condição de criar, né? Então, Exatamente. eu vejo essa sua ação, além do amor e além da vontade de ser pai, mostra para a sociedade que, peraí, eu posso fazer diferente, eu posso ajudar, eu posso dar amor a uma criança que está precisando de uma família. E eu acho isso, Uhum. eu te parabenizo de novo pela sua ação, que a sua vontade seja a vontade de muitos outros homens aí também, de adotar filhos, serem pais solos, né? Eu falo, eu coloquei no seu post ontem e eu falo que pais são muito bem-vindos na minha, no meu Instagram, porque eu vejo que muita coisa que fala sobre maternidade solo sempre denigra a imagem de pai. E uma coisa que a gente precisa ter na mente é que o pai ele precisa ser honrado, né? No seu caso, Uhum. você é um segundo pai que precisa ser honrado para o filho, porque ele teve um pai e uma mãe que trouxeram a vida para ele, e sistemicamente a gente Uhum. entende que você ainda tem que ter isso, né? De olhar e acolher os pais que te deram de presente esse filho, né?
Exatamente. Eu acho que isso é um movimento que a gente precisa olhar também no processo de adoção. E eu falo isso porque algumas pessoas que adotam filhos talvez não tenham essa consciência, né, de que a gente precisa olhar dessa forma. Erasmo, como que... Exatamente. Pode falar. Não, isso que você falou é muito verdade, que quando você decide a ter um filho por adoção, você tem que, por mais que aquele ser humano, né, o genitor e a genitora, tenha feito algo de muito ruim para o seu filho, ao mesmo tempo você tem que falar assim, mas eu tenho que agradecer. É uma situação assim bem complicada, né? Por isso que tem que fazer Aham. terapia, tem que fazer, que é muito complicado. Como que eu vou agradecer alguém que fez mal pro meu filho? Mas ao mesmo tempo assim, ele não surgiu do nada, ele não caiu na sua vida, né? Você tem que ser grato por a Deus, né, tal, quem acredita, e ser grato a esse ser humano que deu a vida pro seu filho, né? Isso é verdade, realmente é verdade. Era isso que eu ia te perguntar, como é que você lida, assim, o seu filho, como que você pensa no seu filho? Porque você já adotou uma criança grande, que entende que você é um pai por adoção, ele, né, viveu em abrigo, em orfanato, eu não sei Uhum. bem onde foi. Mas como que você pensa, como é que o seu dia a dia para trabalhar isso no seu filho, sabe? Assim, meu filho, ele teve um passado, ele teve feridas emocionais, que a gente sabe que essas crianças vêm com esses vazios, com essas Uhum. necessidades emocionais. Como que você lida no seu dia a dia para conversar com seu filho a respeito disso, para acolher ele nessas dores do passado dele? Então, tem a questão que eu falei da terapia, tem todo esse entendimento. Ele foi muito bem trabalhado também no abrigo. Hoje em dia, não te corrigindo, mas só ou deixando para as pessoas, né? Não nem para você, mas assim, deixando para as pessoas, a posição de que assim, hoje em dia a gente fala mais abrigo, a gente costuma se dizer abrigo porque são as crianças, algumas crianças elas são abrigadas por um tempo só, e depois elas retornam para a família, em outros momentos elas são abrigadas ali para serem adotadas, Sim, né? sim. Que o meu filho, por exemplo, ele teve um momento de ir para o abrigo, passou um tempo, voltou para a família biológica, não deu Ah, certo, voltou novamente para o abrigo. Aí foi quando ele voltou para o abrigo que viram que não tinha mais nenhuma condição de ficar na família biológica e foi feito o processo para destituir, né? Destituir do poder Passa o familiar. poder. Uhum. É, isso. Aí Ah, ele veio para adoção. E a pergunta que você fez, em relação de como eu trabalho com ele, como eu sempre falo, a adoção para mim é algo muito natural, sabe? É uhum. muito natural, assim. Quando eu conheci o meu filho, eu sabia que ele teve uma mãe, que a gente não fala mãe, porque se fosse mãe seria como você, né? Que você solo, você dá conta dos seus filhos, enfim. Mãe é aquela que cuida e cria pai, né? E genitor, ela foi uma genitora, porque em nenhum momento da vida dela ela se importou em dar amor, porque o Uhum. caso dela não foi um caso como o seu em relação por exemplo, se ter sido uma mãe. Estou contando a história que eu sei, né? A Sim, história que eu sim. sei. Então, assim, por exemplo, assim, ela preferiu, por exemplo, ficar com o padrasto dele na questão como posso dizer, de dar mais valor a um homem do que o próprio filho. Então, assim, muitas coisas aconteciam, que não vem ao caso dizer, que foi necessário retirá-lo desse ambiente, Aham, né? aham. Então, assim, por mais que eu sei disso, eu nunca falo mal quando ele comenta, por exemplo, assim, que a minha mãe é assim assado. Mas só que esses dias foi uma coisa muito engraçada. Eu até contei em outro momento. Nós estávamos fazendo um trabalho sobre a linha do tempo na vida dele, né? E ele foi tinha desenhado, aí tinha que desenhar o momento que ele nasceu, o momento que ele nasceu. Aí ele falou assim, eu vou desenhar na barriga da minha mãe. Aí foi, parou, pensou, depois parou e falou assim, não vou me desenhar na barriga da minha mãe, eu vou me desenhar dentro do seu coração. Ai, que lindo. Porque assim, porque eu falei para ele que ele foi gerado no meu coração, né? Ele Aham. foi gerado, eu fiz todo um ensaio de fotográfico e tal, enfim, e eu esperei ele. Então assim, por mais que ele fale às vezes sobre a genitora, se ele um dia crescer e quiser voltar para conhecê-la não, voltar para vê-la, né, um exemplo, eu vou com ele, não tem problema, porque hoje eu sei do meu lugar na vida dele, sabe? Eu sei do meu Uhum. lugar na vida dele. Então,
para mim, a família biológica não é bicho-papão, assim, em relação eu vou, sabe, eu vou. Não, eu não quero que ele fale. Não tem como eu falar para ele não falar. Aham. Entendeu? Porque é dele, faz parte da vida dele. E eu levo isso de forma muito natural. Isso é muito bom, porque você vai conduzir essas dores emocionais do seu filho daqui para frente, preenche os vazios dele, né? É aquela assim, o vazio do desamor, né? Do desamparo. Hoje ele sabe que ele nasceu do coração de alguém e ele tem um pai de coração, então isso é lindo. Erasmo, eu vi que você você é professor, né? Pedagogo, você se apresentou. Você falou conta que o seu filho chegou para você, ele não sabia escrever e você está alfabetizando o seu filho. Quais foram os desafios? Porque eu vou te falar uma coisa, eu tenho um filho de 4 anos. Eu me culpava até o ano passado porque a escola mandava tarefa e eu não conseguia fazer tarefa com ele. Porque eu trabalhava de manhã cedo e ele só conseguia fazer tarefa de manhã. Porque é uma dó você pegar uma criança de 3 anos, chegou da escola, sempre faz tarefa. Igual a gente tinha esse costume quando a gente era criança, né? Nós, 238 anos, as tarefas nossas eram feitas assim. Eu não consigo, sabe? Eu fico olhando assim, gente, eu não sei alfabetizar. E nós estamos nessa pandemia, a gente está sendo mãe e professora. Como que é esse desafio para você? Só para mostrar para as mães que um pai também tem um desafio quando ele está com um filho sendo alfabetizado em casa, por mais que você seja professor. Mas é verdade. E eu digo para você que ensinar filho dos outros é muito mais fácil do que ensinar o próprio filho. Porque tem hora que faz graça, tem hora que fica fazendo charme. Só que assim, eu sou um pouco duro, sabe? Assim, eu sou até um pouco duro. Esses dias ele virou para mim e falou assim: que eu falei assim, eu sou chato, né, filho? Aí ele virou e falou assim, não, pai, você não é chato, não, você só é bravo. Porque, assim, tem hora que eu pego, sabe, assim. Mas, assim, é bem difícil mesmo. E até eu falo com os pais dos meus alunos quando eu mando atividade. Falo assim, vocês estão tendo esse trabalho de ajudar o filho de vocês, mas eu também tenho o meu filho que eu estou ajudando. E ele chegou, ele conhecia o alfabeto, as letras, tá, os números. Ele não conhecia data, dia de semana, ele não sabia o que era ano, quantos meses tinha um ano, sabe? Ele tem 11 anos de idade. Enfim, aí eu fui e colei várias coisas no quarto dele, colei e falei assim, todo dia você vai fazer o cabeçalho, você vai lá, você vai no calendário, vai botar o dia, vai circular o dia, vai lá ver qual é o dia da semana e todo dia ele faz isso. Aí eu pergunto, que dia é hoje? Ele me fala. Para ele começar a partir de agora, ele entender que o ano começa, o ano acaba, quantos meses tem um ano, etc. Porque nunca foi falado isso para ele, sabe? Nunca foi falado, não teve o que você faz com seu filho, por mais que você se sente às vezes assim, deixando de fazer, mas o seu filho convive num ambiente que ajuda ele. Uhum. Ele não. Então, assim, hoje eu digo pra você que ele já consegue. Hoje eu já deixo ele fazer algumas atividades e saio. Vou fazer as minhas coisas, vou lavar roupa, vou fazer comida. Aí um dos desafios como eu tô em casa, às vezes eu tô atendendo o pai no celular, ajudando ele na lição dele, fazendo comida, colocando roupa para bater. E assim que entendeu? Assim. Vamos compartilhar com as mães que estão presentes no meu Instagram. Gente, viu? É a mesma realidade nossa. E a gente acha assim. E você se acha tempo para cuidar de você, né? Hoje você postou lá no. Eu tentei fazer um negócio e deu um ruim aqui, mas eu dou ajeitar. Não. Pois é, pra gente ver que quando a gente quer, né? Quando a gente sai do vitimismo, né? A gente não é vítima do tempo, a gente não é vítima de nada. Nada difícil quando a gente traz com amor, quando a gente quer. Eu tô rindo que você falou assim, eu tava lavando roupa, eu tava fazendo almoço, ontem eu tava desse jeito e eu tava trabalhando e eu botei meu filho pra cortar papel. Então, são os desafios, né? É igual pra todo. Criar um filho é igual pra pai, é igual pra mãe. A gente tem uma responsabilidade. É verdade. Basta você se dispor a isso, né? Você vai se dispor, né? Eu sabia a minha mãe, por exemplo, quando eu fui, né, disse para ela que eu ia adotar, que eu queria ter o meu filho, ela me perguntou se eu tinha certeza. Eu tinha certeza por causa disso.
por eu ter que dar conta disso Aham. tudo, sabe? Só que ele, graças a Deus, é um menino de ouro, é um menino de ouro. Eu só, às vezes, me estresso, né? Eu tô me abrindo aqui, eu me estresso um pouco com ele, às vezes, na hora mesmo da lição. Mas, às vezes, nem é culpa dele, às vezes é porque ele ainda tem alguma dificuldade, e às vezes, assim, às vezes eu tenho que fazer milhões de coisas. Por exemplo, tem um horário, por exemplo, que de 1 às 3, eu tenho que me dedicar aos pais dos meus alunos. E na parte da manhã eu me dedico a outros alunos, entendeu? Porque eu trabalho em 2 escolas, enfim. Aí tem essa questão. Mas assim, é bem. Só que às vezes ele me ajuda também. Eu coloco ele para. Ele que arruma a cama dele, ele às vezes lava a louça do café da manhã. Eu coloco ele para ajudar. Porque eu falo assim, filho, somos só nós dois, entendeu? Você precisa de ajudar o pai. Você precisa de ajudar. Eu não exploro, mas eu peço ajuda. Não, mas precisa, a gente precisa dar autonomia, né? Ensinar para eles que eles têm que ter autonomia, que eles têm que fazer. Até Exatamente. porque, eu ia te perguntar isso agora, como que você foi criado? Sua mãe te ensinava a fazer as coisas igual, lavar roupa, uma casa. Porque os homens de 38 anos, que nasceram há 38 anos atrás, não podiam fazer serviço de Uhum. casa, né? Era feio o homem Uhum. fazer serviço de casa. E hoje você está vivendo uma vida de, entre parênteses, dono de casa. Nós, mulheres, Sim, somos, eu sou. Eu sou. né? Eu sou Então, dono de casa e trabalho fora. então, então tá sendo um papo ótimo, porque aqui é dona de casa e trabalha fora. E eu não gosto de ser dona de casa, já deixei isso até claro no meu Instagram. Não gosto. Eu estou dona de casa porque eu preciso, mas eu não gosto. Mas assim, você aprendeu isso, porque igual meu irmão tem 36. Meu irmão tem 36 anos. Minha mãe ensinou isso pro meu irmão. Eu lembro que meu pai falava que homem não podia fazer essas coisas, mas meu irmão fez missão fora, então precisou se virar sozinho. Ainda bem que minha mãe ensinou e ela tá aqui assistindo a gente. É... Então, você teve isso? Sua mãe te deu essa autonomia, te colocava para fazer essas coisas? Minha mãe teve 3 filhos, né? Minha irmã, eu sou do meio, e meu filho, que é sargento do Exército e mora no Paraná, inclusive meus pais estão lá. E minha mãe, tudo que minha mãe ensinou para minha irmã, ela ensinou para os filhos, Uhum. sabe? Não teve nenhuma. Ela sempre Sábio. ensinou e eu agradeço a ela por ter ensinado, sabe? E eu via ela fazendo comida e eu me interessava também em querer fazer comida. E hoje em dia eu faço tudo, assim. Só não faço carne, eu não gosto de fazer carne porque eu não gosto de carne. Então, assim, às vezes eu compro a carne pro meu filho. Eu vou Sim. no lugar aqui, peço e compro a carne já pronta para não ter que comprar e fazer. Só isso. Mas o restante tudo eu faço, enfim, arrumo a minha casa, enfim. É. Mas minha mãe sempre ajudou, minha mãe sempre ensinou a todo mundo a fazer as coisas. Meu pai também nasceu, né, lá atrás, mas meu pai faz comida, meu pai arrumava a casa com a minha mãe, enfim, não tinha nenhum problema, assim. E eu me lembro também disso, falando, que na época que minha mãe ajudava a gente, os meus primos, por exemplo, que eram mais velhos um pouco que eu, ficavam meio que zoando a gente, sabe? Zoava a gente. Por a gente estar tá fazendo isso, fazendo coisas dentro de casa. Só que aí depois, hoje em dia, os filhos desses meus primos sabem fazer tudo dentro de casa. Porque A a mãe. esposa deles via eles que a minha mãe fazia com a gente e fazia. Então eu digo aqui para as mães, né? Para as mães ou para os pais que estão aí, coloca mesmo os filhos para fazer comida, ajuda a fazer. Porque assim, vai chegar um momento na vida. Eu acho tão feio um homem ficar dependendo de mulher para as coisas, sabe? Eu acho um absurdo. Não é porque eu sou solteiro, não é porque eu sou solteiro, né, ainda, que eu acho que. Assim, eu acho que cada um. Não que os homens também vão ter que. Enfim, existem as posições, mas assim, não dizendo que por exemplo, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, mas da mesma forma que as mulheres podem fazer alguma coisa que o homem faz, os homens também podem fazer as coisas que as mulheres fazem, né? E é Não uma tem divisão, diferença né? nenhuma. É uma divisão. Até. Exatamente. E outra coisa, quando você recebe a comida na mão, eu nunca casei, né? Então eu não tenho esse. Mas assim, eu sou esposa e todo dia eu dou um prato de comida na mão do meu marido. Se fosse ao contrário, o dia que eu chegasse e desse uma comida que ele gosta no prato, era um presente que eu tava fazendo pra ele.
se isso não fosse uma rotina. Então eu vejo essas coisas como assim, uma forma de agradar diferente, sabe? Mas eu vi que tem muitos comentários que passaram, a conversa fica assim, dois comunicadores. Eu já percebi que você é bem comunicador. Então, dois comunicadores conversando, gente que vocês estão mandando mensagem aí pra gente, desculpem, eu vi que teve gente que falou que você é incrível. é, minha mãe colocou assim, e quanto a responsabilizá-lo para fazer alguma atividade doméstica? Não sei se foi uma pergunta ou se ela afirmou alguma coisa quando eu falei do meu irmão, né? Então, assim, as pessoas que eu não vi, não teve nenhuma pergunta. Então, quem entrou, obrigado porque eu não dei ei. Um ei para todo mundo que tá aí. A gente vai continuar porque esse negócio passa rápido, senão daqui a pouco o Instagram derruba a gente. É verdade. Mas, assim, você tá no processo ainda que, igual, você não pode mostra a cara do seu filho no Instagram, porque Uhum. você ainda tá num processo, né? Você não tem a guarda definitiva dele ainda não, né? Então, como hoje eu falei que vai sair uma reportagem, vou tô dando aqui um Um spoilerzinho para você. spoiler! Vai sair uma reportagem que já tá há um tempinho já conversando, tô conversando com ela já, sobre como foi o processo, né, até chegar aqui agora, foi lá na época da pandemia, do pico da Pico pandemia e da tal, pandemia. e foi logo assim que a gente se conheceu, e vai sair acho que esse final de semana, se eu não me engano, acho que até comemoração do Dia dos Pais e tal. E aí eu disse para ela que na terça-feira a promotora me ligou, disse que nós já acabou os 90 dias dados pela juíza, né? Porque foram 90 dias para poder para o estágio de convivência, Uhum. né? Para poder fazer toda a avaliação da gente e tal, para ver se realmente estava fluindo para prosseguir a adoção. Aí a promotora disse para mim que essa semana ou na semana que vem sairia a adoção. Então, assim, saindo a adoção, Presente de Dia dos vai, Pais, hein? é, aí, aí vai pro cartório para poder fazer a nova certidão. Aí vai Ai, que botar o meu lindo. nome. Aí depois disso, aí eu vou, assim, eu também me resguardei mais também, até mesmo por conta para a gente ainda criar esse vínculo, sabe? Para a gente Sim, criar o sim. vínculo, se porventura alguém, né, enfim, da família biológica quisesse se aproximar, a gente ter criado o vínculo. E hoje, por exemplo, se alguém se aproximasse, eu tenho certeza que ele não ia querer ir embora. Não Uhum, ia querer, sabe? uhum. Enfim, e foi por conta disso também. E por conta também, assim, eu não falei assim, como ele ainda não é meu filho, na questão, como eu posso dizer, na questão burocrática, né? Ele não é meu filho Uhum. burocraticamente, vamos dizer assim, eu vou espero, depois eu mostro. Porque aí depois eu vou poder mostrar a fotinha dele. Enfim. Eu costumo dizer que quando a gente espera as coisas, a gente trocar um prazer momentâneo por um prazer futuro. Você vai, Uhum. tomar esse cuidado. Para expor os meus filhos, foi muito difícil para mim, sabe? Tem algumas questões que eu não exponho os meus filhos justamente por esse cuidado, que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que você, quando traz a sua história, quando você faz. Eu vi a sua reportagem, né? Ele teve até na Fátima Bernardes, gente, nessa pandemia aí, trazendo isso. Então, assim, eu acompanhei, eu acompanho aos poucos, assim, e eu acho que você traz uma nova visão para a sociedade, sabe? Não devia, eu acho que a gente não devia precisar vir falar, igual eu venho falar para mães que elas precisam acolher o pai quando o pai vai embora e deixa o filho, porque o filho 50% é o pai ali, e a gente não pode excluir, que a exclusão, né, traz muitas coisas pela vida. Então, assim, que a gente não tem que carregar aquele peso da gente ser mãe, e mãe, né? Mãe, que Uhum. toda mulher que é mãe solo acha que tem que ser mãe, que é lindo ser mãe. Não é, então eu acho que é isso que a gente traz, é mostrar para as pessoas que a nossa vida tem desafios, tem mitos, né? Como você disse aí, o mito, né, de que só um casal pode adotar, não é fácil um homem adotar um filho sozinho, e né, você trouxe essa história pra gente. Então, mas a gente precisa olhar também com cuidado para os nossos, né? Para quem a gente está aqui para proteger. Porque nossos filhos a gente está aqui para proteger enquanto eles são crianças e ensinar eles a irem para a vida quando eles forem caminhar com as próprias pernas. Então, parabéns É por verdade. ter se segurado nessa de não expor seu filho, assim, eu te parabenizo por isso, porque
Tem muita gente que a emoção é tão grande que já troca, né? Já coloca lá e isso pode atrapalhar todo o processo, né? Não, sim, com certeza. Se eu esperei um ano, se eu esperei praticamente uma vida inteira para encontrar meu filho, para que agora eu chegar e sair colocando foto dele? Sabe assim, o mais importante é que ele está comigo. Se eu não tivesse Instagram, se eu não tivesse Facebook, se eu não tivesse nada disso, ou YouTube, o que fosse canal no YouTube, eu não ia expor ele, entendeu? Ele é meu filho. Na época do meu pai e minha mãe não botava foto da gente em lugar nenhum para dizer que tinha filho, não é verdade? Verdade. Então, assim, isso é muito. Mas também é particular, sabe? Aquilo assim, eu tenho colegas solteiros que adotaram e postaram, mas aí não sou É eu, escolha aí é de cada um. dele, né? É isso aí, entendeu? É escolha de Então cada cada um. um sabe de si. É. É, então Ó, cada um sabe de si. o Sanclay, que a Sanclay foi meu colega de trabalho. O Sanclay colocou assim, ó, sinceramente, eu não acreditava que não era eu acreditava que não era possível homem solteiro adotar. Inspirador saber disso. Tá vendo? Inspirando homens. E eu acho que é essa mesmo, sabe? Eu acho que tem que ser essa mesmo o nosso papel. Se a gente está aqui como formador de opinião, eu acho que esse, Verdade. né, mostrar para as pessoas uma coisa que fica talvez fica bem escondida, que não é tão divulgada pela mídia, né? Uhum, Uma é forma. verdade. Sobre isso, por exemplo, a história da adoção, por exemplo, eu até fiz uns postzinhos lá e com resumo lá no meu Sim, Instagram, para as pessoas entenderem o processo da adoção desde do Brasil colônia até hoje, para poder entenderem que assim, antes não podia, hoje se pode. Hoje em dia, uma pessoa acima de 18 anos pode adotar. E hoje em dia também, pode. por conta da lei a lei ter ficado, sabe, a lei ter mudado muitas coisas, o que acontece? Hoje, casais homossexuais podem adotar, pessoas solteiras, porque antigamente, se você for ler e buscar a história, só podia adotar casais que tinham problemas de fertilidade, sabe? Então, assim, as coisas foram mudando, e hoje em dia há essa possibilidade de dar famílias, porque quando você vai adotar, você não como posso dizer, não encontra famílias para as crianças, não encontra crianças para a família, e sim famílias para as crianças. Por isso que às Sim, vezes também tem todo esse momento, né? Às vezes tem esse momento de você pensar assim, tá demorando muito. Mas só que às vezes você não é a família para aquela criança. Aquela criança precisa de uma família X, entendeu? A uhum. criança já passou por tanta questão, enfim. Aí a criança, vão procurar famílias para a criança, não crianças para a família. Que muita gente acha que é isso, né? É só, vamos habilitar, vai ter uma porção de De criancinhas lá para criancinha eu vou poder eu adotar. E não é escolher, assim que funciona. é assim, Exatamente. tem um vidro e aí eu aponto, eu quero aquela e a gente tem todo um processo, né? Exatamente. Não é assim que funciona. Pra gente, quando a gente é mãe e pai naturalmente, a gente já passa por tanto turbilhão. Pensa você receber um filho que não, né? Um filho que você não sabe a história passada, né? O que que ele passou, como que você vai receber essa criança. Então, eu acho que é essa parte mesmo. Gente, deixa eu ver a hora aqui, porque eu costumo o Instagram cair assim. É, a gente tem uns minutos ainda. Quem o Erasmo falou hoje mesmo, ele postou sim um carrossel com informações históricas do processo de adoção. É bem interessante. Então, quem quiser ter interesse, quem está vendo o replay dessa live, ela vai para o YouTube também, tá? Vai para o meu canal no YouTube. Então, quem está vendo, tem interesse em adotar, pode olhar lá, seja você homem, seja você mulher, seja você casal, né? Eu acho que vale para todo mundo. Então, Sim, é. o que a gente precisa é olhar mais para essas crianças. E muitas vezes, né, Erasmo, as pessoas esperam uma criança bebezinha. E tem tanta criança maior, né? Você adotou seu filho com 11 anos, né? Ele já Sim. tem 11 anos, então vamos olhar para as crianças do nosso Brasil que estão aí precisando de uma família. Erasmo, E essa história de que, como eu ouvi, essa história de que, você vai adotar uma criança maior, ela nunca vai te chamar de pai. O meu com 2 semanas de conversa começou a me chamar de pai, e me chama de pai até hoje. Então, assim, existem muitas crianças querendo uma família, entendeu? Muitos adolescentes querendo uma família. Se eu pudesse, eu teria uns 10 filhos, juro pra você. Teria. Eu ia adotar adolescentes. Esses dias eu me encantei por uma adolescente de 16 anos de idade. Eu olhei pra ela,
eu me encantei por ela, sabe? Assim, se eu pudesse, e eu podia ser pai dela, porque tem que ter 16 anos de diferença. Eu tenho 38, eu poderia ser pai Uhum, dela, ela tendo uhum, 16 anos, entendeu? Então, aham. assim, vamos olhar e ter, assim, consciência do que a gente quer, né? O Erasmo Maurício está perguntando para você, você respondeu lá no inicinho, vamos falar de novo, né? Como é para ti, Erasmo, este primeiro dia dos pais? Qual é o teu maior sentimento? Então, assim, como eu falei, né? Tem hora que eu não acredito ainda, mas assim, eu tô muito feliz porque ele virou para mim e falou assim: pai, eu vou fazer uma surpresa para você, mas você não pode saber não. Aí eu falei Igualzinho. assim: como que eu não vou saber da surpresa que você acabou de dizer? Aí, segundo ele tem um presente para me dar, né? Não Aham. sei que presente é esse. Se não for uma roupa que ele foi lá no guarda-roupa e pegou, Mas o que vale a intenção, mas né? enfim. Não, com certeza, com certeza. Mas eu tô feliz, entendeu? Eu tô feliz que eu tô com meu filho, entendeu? O presente maior eu já tenho, que é ele. Né? E eu acho assim que é, não é o dia em si, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar todos os dias. Hoje é meu dia e eu acordei hoje querendo ser o melhor pai que eu posso pro meu filho, né? Você falando. Eu Exatamente. acordei É, hoje querendo ser a melhor mãe que eu posso para os meus filhos. E isso faz de todos os dias o nosso dia, né? Quando a gente leva esse sentimento, a gente tem a gratidão pela vida dos nossos filhos, a gratidão, né, pela oportunidade de trocar experiência com outras pessoas, né? Então, é verdade. o Maurício colocou assim: e vocês vão passar o dia com teu pai, Erasmo? Não, ele tá no Paraná e a gente tá aqui no Rio, não tem como. Ele falou, é porque você falou mais no início, né, que você... Aham. Meus pais É, estão lá. o, o, como que foi, assim, você disse que sua mãe te perguntou, você tem certeza, meu filho, e tal. Quando você chegou com seu filho, como que foi para os seus pais olharem para a criança e falar assim, nós temos um novo neto? Porque os meus pais babam no neto, né? Meu filho apareceu aqui, meu Uhum. pai já mandou coração na live. Lá em casa são só 9, 9. Então, como que é para os seus pais, assim, ser avô por adoção, avós por adoção? Então, eu tenho, como eu falei, tenho dois irmãos. A minha irmã tem uma filha, meu irmão tem um filho e eu tenho um, né? Então, assim, eu preparei muito meu pai e minha mãe para poder, antes do meu filho chegar, sabe? Eu preparei eles, mostrava vídeos, conversava, enfim. Quando eu comecei a aproximação, eu recebi algumas fotos. Aí eu mostrei uma fotinha para eles, quem era, enfim. Aí eles foram se ambientalizando com a questão, enfim. Mas eles me apoiaram, eu pedi a eles que eles me abençoassem nessa minha decisão, sabe? Que eu acredito muito na bênção de pai e mãe, que bênção de Sim, pai e mãe não existe nada melhor. melhor. E assim, eles foram e me abençoaram e tal. E hoje em dia, o meu filho chama minha mãe de avó, meu pai de avô, meus irmãos de tio. Aí a minha mãe liga pra ele liga pra minha mãe. Enfim, nada, assim, não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma. Entendeu? Ai, Mesma que coisa. lindo isso. Ó, É. tem uma pessoa aqui falando que o Edson, você tem sido minha inspiração e em breve eu vou gerar o meu. Eu Muito conheço bom. ele. Eu Esse, conheço o Maurício também. Maurício e ele eu conheço, o Edson, né? são as pessoas que vieram do seu Instagram, sejam muito bem-vindos aqui. Eu falo de mãe solo, né? Mas eu trago muita coisa que pai solo também pode ir lá olhar, que eu falo muito de desenvolvimento humano, né? De inteligência emocional. E pra gente ir fechando aqui, o Instagram não derrubar a gente e a live ficar salva, o Maurício colocou aqui, ó, ser pai e mãe é duplicamente um amor inexplicável para vocês dois, né? Acredito que acordar no domingo e receber um abraço do filho é a maior das experiências. No dia dos pais, no dia das mães é sim a maior experiência, né? Meus filhos não têm contato com os pais deles, assim. O meu filho mais novo é o que tem o maior contato, então meus filhos não sabem o que é dar um abraço dia dos pais no pai. Mas eles vão,
conviveram com o avô, então meu pai sabe o que é receber um abraço Dia dos Pais dos netos. Então, aqui em casa a gente não tem muita essa experiência. O meu filho, quando eu falo que pais são bem-vindos no meu Instagram, o meu filho mais novo tem um contato, assim, muito diferente do que foi com as minhas filhas, com os pais dele, com o pai dele, né? Então, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, cada filho é de um pai. Então, ainda tenho que administrar isso. Então, é muito complicado, porque uma filha teve um contato de um jeito, outra filha teve um contato de outro, outro tem. Então, tem os ciúmes, né? Tem todas aquelas coisas. Mas o abraço no Dia das Mães é incrível. E por muito tempo eu recebi um abraço no Dia dos Pais domingo, mas eu cortei isso da minha vida esse ano. Eu não quero comemorar Dia dos Pais esse ano, porque eu não quero carregar essa responsabilidade na minha mochila. Eu sou só mãe. Então, e o Erasmo disse aqui, né? Ele pode falar pra gente que ele não sabe ainda o que é receber o abraço no domingo, ele vai receber e ele deve postar lá no Instagram dele e a gente vai lá ver. Porque na verdade, aqui na verdade é assim, nós, não foi nem combinado não, isso nem foi combinado. Quando eu acordo antes, eu venho na cama dele e dou um beijo, dou um bom dia pra ele. Às vezes ele acorda primeiro do que eu, aí ele vai lá no meu quarto, dá bom dia pra mim, me dá um beijo e vai pra fazer, assim, às vezes ele vai lá, me dá um beijo e fala assim, bom dia, pai. Aí vai pra sala e liga a televisão, entendeu? Então, assim, e nesse domingo vai ser um dia, é uma coisa que vai ser só mais uma reafirmação. Entendeu? Porque assim, a gente já costuma fazer isso mesmo todo dia, de um dar um beijo no outro. Mas então vai ser a nova experiência, né? Vai ser uma nova experiência. Erasmo, como a gente está falando de desafios, né, da paternidade solo, eu queria que, para a gente fechar aqui, eu queria que você me falasse, desde disso tudo, assim, até hoje que você viveu, qual foi o seu maior desafio? Quando você olhou e falou bem assim, opa, agora eu sou pai, como que eu vou fazer isso? Sabe, teve algum ponto eu não assim? sei. Eu não sei como você lida, mas para mim, às vezes é um pouco complicado só quando essa questão de que tirando das coisas, né, que eu tenho que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, mas assim, uma coisa que às vezes eu acho um pouco complicado é que eu, por exemplo, quando eu chamo a atenção dele e eu tenho que administrar essa situação de eu ser aquele que chamou a atenção e ao mesmo tempo eu não posso não ficar assim, muito chateado e eu vou ter que conversar com ele, entendeu? Eu tenho que chamar a atenção, respirar fundo e depois voltar para conversar com ele. Não tem uma pessoa no meio para falar assim, poxa, você agiu errado com seu pai. Você deveria, não é assim que age com o pai, não é assim que faz com o pai, tem que respeitar. Aí eu tenho que chamar a atenção, deixar a cabeça esfriar, depois voltar e chamar ele, vamos conversar, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, assim, assim, assado. Você tem que prestar atenção. Eu sempre mostro para ele que eu tenho o meu dever e os meus direitos, e os meus deveres e os meus direitos, e ele também tem os deveres dele e os direitos dele. Então, a gente combina isso daí, entendeu? E é essa questão mais essa que eu acho que, por enquanto, eu tenho achado bastante complicado, entendeu? Eu tenho que ser aquele que chama atenção e aquele que dá amor. Aquele que... entendeu? Às vezes é um pouco complicado. E tirando as coisas de ter que lavar roupa, fazer comida, enfim, essas coisas todas. São 3 meses de uma rotina nova, né, Erato? Verdade. Aqui também é a mesma coisa, a gente chama atenção, o filho olha com aquele olhinho assim do gatinho do Shrek, sabe? Aquele olhinho assim, dói o coração e você tem que, às vezes, ser firme, depois sentar e conversar. E eu vou contar uma vulnerabilidade. Eu aprendi isso tem menos de 2 anos, porque, como eu falo para todo mundo sempre, eu sempre me senti irmã dos meus filhos mais do que mãe, principalmente das minhas 2 filhas. Porque eu só fui sair da casa dos meus pais e ter a minha casa quando o meu filho já tinha 1 ano. Entende? Então, assim, eu só fui saber o que é ser mãe de verdade, mãe solo de verdade, a partir de 2017, que foi quando eu saí mesmo da casa dos meus pais e falei, tá na hora de ter o nosso canto, né? Eu tenho minha família de origem, mas eu preciso da minha família que eu tô construindo. Por mais que é uma família diferente, a gente, né? A gente não segue script, então a gente tem que mostrar para os nossos filhos e para a realidade que a gente não... Então, para mim, meu desafio é muito parecido com o seu. Então, é para a gente ver que não tem aquele meme que o pai solo
Ele é um homenzinho bonzinho, que passa a mão na cabeça, aquele que vai deixar o filho fazer tudo, enquanto a mãe é a que é ruim, né? Não. Uhum. A gente vive os mesmos desafios e nós dois estamos aqui para provar isso, né? É verdade. Às vezes até eu fico pensando assim, gente, acho que eu peguei pesado. Mas tem hora que a gente tem que pegar, né? É. Só que às vezes eu me culpo, falo assim, gente, será que eu tô pegando pesado demais? Aí se eu comento com a minha mãe já vai como avó e fala, você tá pegando pesado demais. Mas eu falo assim, na minha época ela pegava pesado. Mas ela é vó. É. Minha mãe hoje falou uma coisa pra mim. Foi hoje ou foi ontem, eu não sei. Mas minha mãe falou pra mim assim: a gente tem o direito. Vô e a avó têm o direito. Então, assim, o pai e a mãe com certo, a avó e a avó têm o direito de falar que a gente tá É errado. E tá tudo certo, verdade, exatamente. sabe? Mas, assim, o caminho, eu acho que, é, para mim, o caminho é esse mesmo, sabe? Da gente tem que ser, e deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi uma coisa com a maternidade solo, que a gente tem o direito de falar grosso e depois se arrepender, ir lá pedir desculpa mesmo, conversar e falar, ó, meu filho, eu fui grosso com você porque você não fez uma coisa boa. E conversar. Então Não, mas isso, eu isso que você tá falando chorava. aí. Tem uma filha minha assistindo aqui, mas ela sabe disso. Eu chorava. Eu falava alto com eles, depois eu entrava e chorava no quarto sozinha, porque eu não sabia lidar com isso, sabe? E a gente ter autoconhecimento e descobrir assim, opa, peraí, eu tô chegando num ponto em que eu vou ficar nervosa e eu vou gritar. Deixa eu respirar, e aí eu chamo atenção, porque aí eu vou falar, né? Comunicação não violenta, falar direitinho e tal. É, Então, com certeza, isso que você falou é verdade mesmo. Eu peço, de vez em quando, eu peço desculpa pro meu filho na questão de que às vezes eu falo 3 vezes com ele. Aí não houve, até a quarta. Aí, igual, por exemplo, antes de começar aqui, eu falei com ele assim: filho, vem pra dentro. Ele tava soltando pipa no quintal. Filho, vem pra dentro, vem pra. Aí depois eu fui fazer: ó, filho, eu não falei, eu chamei o nome dele, né? Falei: já falei pra você entrar, porque senão, quando a gente estivesse aqui, ele ia entrar aqui no. Eu tô no quarto dele. Aí ele ia uhum. chegar fazendo barulho, jogando pipa no chão. Eu falei assim: não, vamos manter, né, todo. Tá vendo? É o mesmo desafio. Hoje, antes de você entrar, eu falei assim, ó, hoje eu tô aqui ajeitada de um jeito, hoje eu sentei no chão, coloquei um almofadão, sentei, porque ontem o meu filho entrou no quarto e derrubou tudo no meio da live. Então, assim, tá vendo? São os desafios que a gente passa. É tudo É, igual. Maternidade real, é paternidade real, né? E eu acho que é isso que é é o verdade. bom da vida. É a gente ir descobrindo a cada dia, né? E eu vou te falar, eu tenho descoberto muita coisa quando eu entro lá e leio os seus posts. Tem hora que eu não curto muito, não, porque é tão corrido. Vida corrida. Trabalhei fora, que estou trabalhando em casa igual você, remotamente, né? A gente. Filho, roupa, casa. Tem dia que a casa fica um pé de guerra e tal. Mas tá tudo certo. São os desafios, né? E você Eu acho, trouxe. no meu lá, eu comecei a postar coisas relacionadas à adoção, para poder, assim, não para, como posso dizer, mas para poder mostrar às pessoas, né, assim, que às vezes tem coisas que as pessoas não sabem Não mesmo, nunca sabem. ouviram falar. Então coloco lá, né, para as pessoas lerem, fica guardado também até mesmo coisas que eu li, coisas que eu achei interessante. Então, assim, pessoas que estão no processo de adoção ou vão entrar um dia, passarem o olho, saber, entendeu? Para poder. Acho que informação nunca é demais, né? Não. E outra Informação nunca é coisa, demais. você viu aqui na live mesmo, né? Que pessoas que estão assistindo que nem sabiam que um homem solteiro podia adotar uma criança, né? E é Uhum. aquilo, É né? verdade. Você é homem solteiro, pai solo. Que as É pessoas nunca te verdade. chamaram de pai solteiro, não. Às vezes. Mas assim, que tem diferença, né? Eu posso ser Muita solteiro, enfim, tem diferença. toda essa diferença, né? Muita diferença. Mas eu. É aquilo assim, tem coisas que eu não ligo muito. Sobre rótulos, né? Como você falou assim, rótulos eu não sou de. Se alguém me rotular de alguma coisa, eu não tô nem aí. Sabe? Eu sou uma pessoa muito liberta disso, entendeu? O que que acontece? Eu carreguei rótulos por muito tempo. Sabe quando eu faço essa analogia. Sabe quando você vai tirar o rótulo do vídeo de azeitona? Aquele que é Hum. de papel, na hora que você puxa assim, rasga e fica Uhum, aquele trem todo colado, né? Era isso uhum. que eu fazia, sabe? Eu arrancava o rótulo que as pessoas me colocavam, mas aquela cola, aquele resto de papel ficava. Eu vinha e colocava outro rótulo em cima. Vinha e colocava outro rótulo em cima.
Sofri muito tempo com isso. Nunca tive vergonha de falar que eu era mãe solteira. Mãe solteira, porque eu usava o termo mãe solteira, não conhecia mãe solo ainda. Nunca tive vergonha disso. Sempre falei, sempre. Tanto que meu primeiro emprego, eu cheguei pra mulher e falei assim, ó, eu vim aqui, eu preciso de um emprego, eu sou mãe solteira. Aí ela, pode vir trabalhar amanhã, gostei dessa honestidade, vamos trabalhar, sabe? Então, assim, nunca tive. Mas é aquela coisa, pra que eu vou deixar os rótulos que as outras pessoas colocam em mim atrapalhar minha vida? Não me deixar curtir É a maternidade. porque a resiliência fala que quando alguém te julga de alguma coisa, né? Assim, se eu chegar para você e de falar para você, que você é doida de ser mãe solteira, que você é maluca, que você é solteira, ser mãe solo, o problema é meu. A resiliência fala que quando o outro tenta botar você para baixo, tenta fazer você ser inferior a ela, o problema é estar com ela. Ela quer ser igual a você e tenta fazer de tudo para ser você, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito isso, né? Na faculdade de pedagogia, eu aprendi muito sobre resiliência. Enfim, então eu não ligo muito para isso, não. E eu tive que olhar por esse lado aí, né? E eu costumo dizer assim, que se uma coisa me irrita no outro, é porque eu tenho que mudar dentro de mim. É isso que você falou, né? Se o outro lá tá tão assim, e se vem e joga, e eu ouvi muita coisa, sabe? Eu ouvi muita coisa. Eu fui mãe. Gente, eu engravidei com 15 anos. Pensa, há 23 anos atrás, uma adolescente de 15 anos falar que tava grávida. Então, assim, eu ouvi muita coisa, mas eu fui abençoada. Eu tive meus pais ao meu lado o tempo inteiro. E aí, 8 anos depois, eu chego com meu pai, mas tô grávida. Né? O namoro acabou e eu tô grávida. Aí, 10 anos depois desse aí, eu chego lá na casa e digo, ô, gente, eu tô grávida. O namoro acabou de novo. Então, assim, se eu tivesse deixado que rótulos, né? Eu não tava hoje aqui conversando com você, né? Tava uma vítima. Talvez os meus filhos não estariam nem comigo, né? Então, é isso que a É gente verdade. precisa. E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. E se você é pai, se você é mãe, tá aqui ouvindo o Erasmo e eu, nós convidamos você a olhar por esse ponto de vista, né, Erasmo? Que não é difícil, não. Desafios todos nós temos e o dia a dia é corrido para todo mundo. É verdade. Mas isso, assim, você falou que me. Eu também, assim, depois que a gente começou a se seguir, né, tal, eu observando você, seu trabalho, tal, o trabalho que você faz de conscientização, ajudando, né, ajudando as mães, enfim. Eu também, assim, comecei a ver, assim, como que você também é uma pessoa forte, sabe? A pessoa forte. Assim, tem coisas que você está contando aqui agora que eu não sabia, né? Eu não sabia, assim, mas é muito assim, eu também tenho admiração por você, por você ter todo esse trabalho, enfim. E assim, aquilo também, a gente também tem que, aquilo que você falou lá no início, a gente não tem que se fazer vítima. Eu sou pai por adoção, porque eu escolhi ser pai por adoção. Eu sou pai solo, porque eu escolhi ser, não porque eu não quis casar, sabe? Mas assim, eu não esperei eu ter alguém para eu ser pai. Não preciso disso, né? Eu posso ser pai. Se eu tenho condição se eu tenho condição psicológica e financeira de ser pai antes de ter alguém, se eu vou esperar ter alguém. No mundo de hoje, que a gente está aqui, as pessoas não querem nada, né? Muita responsabilidade com nada, eu ia morrer esperando ter alguém para ter um filho, né? Então, assim, hoje em dia eu me dedico tanto a ele que eu não tenho tempo para mais nada. Isso é bom. Isso é bom. Erasmo, a gente está quase no fim. Eu vou ler aqui o que as pessoas estão deixando para você. Minha mãe, Dona Rose, falou assim: lindo seu sentimento de gratidão. Parabéns, Erasmo. Deus o abençoe. A todos nós. A Letícia lá da Ria Woman tá deixando parabéns. Diz que sua história é muito linda. Meu pai te deseja um feliz Dia dos Pais e que Deus te abençoe. Outro para ele. Meu pai. E tem muitas pessoas entraram, estão falando da sua história, dizendo que você é inspiração. E eu te digo, você é inspiração mesmo. Não é à toa que as pessoas caem, né? Caem no nosso caminho, passam pelo nosso caminho. E eu achei engraçado que você faz uns reposts lá, depois que eu vi. E é justamente o médico do meu filho. O doutor, eu esqueci o nome dele, doutor Luiz alguma coisa, Henrique. né? Doutor Luiz Isso, Henrique. Eu acho muito legal, eu gosto muito dele. Ele é da minha cidade, médico do meu filho. Olha pra você ver que, né?
Então, assim, você foi professora, eu fui professora da esposa dele. Então, pensa, olha, você vê o mundo como é que é pequenininho, assim. Então, eu queria te agradecer, queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão aqui. E eu queria te agradecer. E antes de passar a palavra para você, eu te desejo um feliz Dia dos Pais. Não que o Dia dos Pais seja uma data que a gente tem que dar feliz Dia dos Pais, porque todos os dias. Parabéns pela sua escolha de ser pai por adoção. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser mostrada para o mundo mesmo. Que você tenha discernimento, que Deus te dê resiliência e que Deus te dê muita sabedoria para você transformar seu filho num grande homem, assim como você é. E eu estou muito feliz, extremamente agradecida por você ter aberto essas lives em homenagem aos pais que eu trouxe no meu Instagram. Gratidão. Eu que agradeço você, querida. Então, eu quero dizer para as pessoas, né, que tanto mulheres, homens, que desejam, né, ser pai por adoção, ou mãe por adoção, ou querem ter um filho biológico que for, que faça isso realmente conscientemente, sabe? Tenha consciência disso, que faça com responsabilidade. Se for querer ser pai por adoção, mãe por adoção, estude bastante, leia sobre, se informe antes, para não ser pego de surpresas, entendeu? Assim, surpresas que vão acontecer. Filho biológico é a mesma coisa que filho por adoção. Só que tem demandas diferentes, são demandas diferentes em alguns momentos. Então eu quero dizer, né, a todos os pais que estão aí, ou depois os pais que vão assistir, feliz Dia dos Pais a todos, feliz Dia dos Pais para o seu pai também. E mais uma vez te agradecer por estar aqui, entendeu? Por essa conversa, assim. E, enfim, um grande abraço para você e felicidade a todos nós. Obrigada, um abraço no seu filho, por mim. Obrigado. E gratidão a todos que estão aqui, que estiveram com a gente, quem vai assistir também. Um feliz Dia dos Pais a todos os pais que estão presentes aqui nessa live com a gente hoje. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Beijo, tchau.